Então, gente, é fundamental para todo músico compreender as funções harmônicas. Elas são 7 funções harmônicas e eu vou deixar na tela para você ver aí. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as 3 principais. Alguém teve essa ideia? Vamos separar 3 funções principais para simplificar para a galera. E aí a gente vai trabalhar com essas 3 funções, você vai ver o quão rico e o quão importante, quanta coisa boa a gente vai tirar disso. Vamos lá então, galera. Então, gente, a música, ela tem 3 sensações principais aí. Você pode até dar outros nomes, mas as 3 funções aí, as 3 sensações que a música causa é o relaxamento, ou repouso, é o distanciamento, ou solidão, e é a tensão, ou medo, ou estabilidade, e aí você resolve. É um ciclo de movimentação que a música tonal tem, para que a música fique dinâmica, para que a música gere movimento, gere movimentação, não fique aquela mesma coisa, tipo canto gregorianos, né? Não, a música tem movimentações, e aí tudo é feito em cima disso aqui na nossa música ocidental, na nossa harmonia tonal aí, é em cima disso aqui. A maioria das músicas no mundo está em cima disso aqui, ó, das funções harmônicas. Então, são 3 funções principais. A tônica, que tem essa função de relaxamento, de repouso. A subdominante, que tem essa função de distância, solidão. E a dominante, que tem essa função mais tensa, aí, essa função que você precisa resolver, essa instabilidade, que você resolve na tônica. Com essa movimentação aqui dessas 3 sensações, você viu que eu usei 3 acordes aqui. Com essas 3 sensações você toca a maioria das músicas. E o resto vão ser movimentações para chegar a essa conclusão, tá bom? Vamos entender isso melhor. Eu vou dar um exemplo aqui, a música Vencear. Eu vou tocar só com 3 funções. Eu não estou falando aqui nome de acorde, tá, gente? Com a função, você tem que entender aí qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Você tem que entender de campo harmônico. A gente vai começar a pensar agora em graus, tá bom? Porque pensando assim, você toca em qualquer tonalidade. A música Deus Está Aqui. Eu vou tocar ela só com as 3 funções harmônicas. Eu vou tocar com a tônica, que nesse caso aqui é o Dó, que é a primeira. A subdominante, que é o Fá, que é a quarta de Dó. E a dominante, que é a quinta de Dó. A gente vai esmiuçar isso aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Então, eu posso tocar a música todinha usando essas 3 sensações. E aí eu posso criar outras coisas a partir disso aqui. As funções harmônicas servem para você substituir esses acordes. São outros acordes que vão ter a mesma sensação, a mesma intenção, mas vão dar mais movimento à música. Gente, então vamos lá, vamos entender. Na função tônica, nós temos os acordes do 1º grau, temos os acordes do 3º grau e temos os acordes do 6º grau. Você que já está acostumado com o campo harmônico aí, já sabe do que eu estou falando. Na função subdominante, nós temos os acordes do 4º grau e do 2º grau. E na função dominante, nós temos os acordes do 5º grau e do 7º grau. Para que serve isso então, Arne? A função subdominante, você pode substituir esses acordes. Você pode colocar um acorde do 4º grau ou do 2º grau. Você pode substituir também na função tônica o 1º grau, o 3º grau e o 6º grau. E aí você consegue colocar mais acordes na música, ou até mesmo mais notas na música. Na função dominante, você pode substituir pelo 5º grau e pelo 7º grau. Eu vou dar um exemplo aqui dessa música Deus Está Aqui agora, a gente enriquecendo um pouco mais. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
certo como eu te falo e podes me ouvir. Então, você já colocou mais acordes aqui, você deu uma movimentação para a música, mas eu estou sempre pensando na tônica, na subdominante e na dominante. Pessoal, nós vamos preparar uma série de vídeos para mostrar isso na prática. Eu só quero que você entenda a sensação. O que causa a sensação? O acorde dominante é o acorde mais tenso da música. É o acorde maior com sétima menor. É o quinto grau e você resolve ele sempre no primeiro grau. Então, quando você faz um acorde com sétima menor, um acorde maior com sétima menor, ele incomoda. Você tem que resolver. Ah, que alívio, resolveu o problema. Então, esses são os principais aqui. O acorde que tensiona muito, o acorde que resolve. O subdominante você distancia, só para criar esse movimento, para você chegar e resolver o problema. Quer ver um exemplo? Tão certo como eu te falo e podes. Nossa lá, que chato. E aí? Me ouvir. Ah, graças a Deus, resolveu. Você estava com aquilo na cabeça. Me ouvir. Então, essa sensação, esse incômodo, esse acorde que incomoda, essa nota aqui, essa sétima menor que está incomodando aqui, ó, que você tem que resolver ela, é que gera toda essa coisa, essa sensação que a música traz. Gente, nem sempre quando você vai substituir os acordes fica legal, é muito do seu gosto. E aí dentro de cada acorde tem várias tensões, acordes com sétima maior, sétima menor, acordes com décima terceira, acorde com quarta, acordes com baixo alterado. Então isso aqui é para simplificar. Olha para você ver, você pensando em função harmônica, imagine que você vai tocar uma música da harpa cristã, a música Vencear, e você já pensa nas três funções. Vou dar um exemplo aqui, vamos em Sol. Eu vou pensar nas três funções, eu vou pensar na tônica, vou pensar aqui, no caso aqui é Sol, vou pensar na subdominante, que é o Dó, e vou pensar na dominante, que é o Ré, no caso, Ré com sétima. E aí, eu vou trabalhar essas três sensações. Eu vou ter que tocar a música, não sei a cifra, peguei na hora, eu sei que está em Sol, peguei o tom, opa, está em Sol. Vencear, o mestre chama, vencear. Vou tocar só com as três notas, os três acordes. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto age com Jesus, vencear. Então o que eu fiz aqui? Eu usei as três funções principais. Eu poderia colocar muito mais acordes aqui, mas com as três funções eu já consegui tocar a música. Olha como é que vai ajudar você. Outra música. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Então, tá vendo? Eu usei aqui só as três principais funções harmônicas. Eu poderia colocar mais acordes para dar uma movimentação, mas o principal está aqui, ó. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu. Então você enriquece a música, mas o principal na hora de improvisar, na hora de pensar, eu estou pensando sempre nas três funções principais. Eu estou pensando na função tônica, na função subdominante e na função dominante. Gente, para não complicar, eu vou parar esse vídeo por aqui. Você já sabe que nós temos aí os graus, o campo harmônico é a base para você entender funções harmônicas.
e você sabe que tem 3 principais funções harmônicas. Toda movimentação na música, inclusive da música que você já toca, na cifra que você vê, é pensado nessas 3 funções. Tem exceções, mas a maioria da nossa música ocidental ela é uma música tonal e ela vai seguir essas 3 funções harmônicas. Nós vamos fazer vários vídeos sobre esse assunto e dar exemplos. Eu dei um exemplo aqui, você já entendeu. Então se eu pensar na tônica, na dominante e na subdominante, eu consigo tocar a maioria das músicas de uma forma simples? Sim, você consegue tocar a maioria das músicas de uma forma simples. E isso aqui, gente, já vai te ajudar demais. Porque na hora que você pega uma música que você não sabe tocar ela, você pensa nas 3 principais funções. Não vai ficar perfeita, mas você vai conseguir resolver o problema. E aí você já vai começar a substituir os acordes. A gente vai fazer aula sobre esse assunto. Eu quero que você fixe bem o que é tônica, quais são os graus que a tônica usa, e dominante e subdominante. Eu quero que você fixe, a tabelinha vai estar aí para você. E aí você vai no campo harmônico e vê lá em cima o que é grau. E procura entender o que é cada grau de cada campo harmônico, que você já vai começar a pensar a música já em graus, tá, gente? Isso é importante demais. Olha, gente, tem pessoas que têm um ouvido absoluto. Aí a pessoa fala assim, ela tem um dom. O ouvido absoluto, gente, é uma porcentagem mínima da população que tem. Talvez você nem saiba o que é isso. O ouvido absoluto é uma pessoa que escuta, que tem vários passarinhos, escuta um passarinho cantar e fala, aquele passarinho está cantando em si bemol. Aquele motor daquele carro ali está em lá. Isso é o ouvido absoluto, a pessoa sem referência nenhuma, aquela música está fazendo agora essa nota, esse acorde, isso. O cérebro da pessoa, ela consegue associar uma nota que ela já ouviu e ter o ouvido absoluto. Isso aí, gente, é uma situação que é uma exceção. É muito legal, muito importante. Se o músico tiver, muito bom. Mas uma pessoa pode não ser um músico, não ser um instrumentista, não estar na área da música, pode estar ali trabalhando numa obra, pode ser um pedreiro, um pintor, uma pessoa da sociedade que nunca teve contato com a música, um médico, não importa. Ela pode ter ouvido absoluto. Mas, gente, então, há pessoas que têm o ouvido absoluto, não são da área da música, mas o cérebro delas consegue entender as notas, consegue entender o som que ela ouviu, ela já associa, ela já sabe. Se ela tiver contato uma vez com o piano, para saber ouvir o som de cada nota, o resto ela não precisa de referência mais. Onde ela ouvir aquela nota, está na cabeça dela. Mas a maioria dos músicos, a grande maioria, tem que treinar o ouvido relativo. O que é o ouvido relativo? É quando você tem uma nota base, você sabe que esse acorde aqui é o Sol. Essa nota aqui é a Sol. Sol mais grave, Sol mais agudo, mas é o Sol. A partir do Sol, você já consegue entrar no tom da música. Um cantor não entra? Deus enviou. Ele entrou já no tom da música, porque ela teve uma referência. E aí ela já sabe, pode até parar de tocar que ela vai cantar. Seu filho amado, para morrer em meu lugar. Então ela vai fazer as notas. Claro que tem gente que desafina como eu, né? Mas ela vai fazer as notas porque ela teve uma referência. E nós que tocamos, nós sabemos que está em Sol, estudando o campo harmônico, a gente já sabe mais ou menos que notas, que acordes que a gente vai usar. E as funções harmônicas nos ajudam muito, porque pela sensação de resolução, de tensão, de relaxamento, de distância, a gente já sei o que eu vou fazer aqui. Então, vamos estudar mesmo, porque o estudo é que faz o dom, vamos dizer assim. A pessoa tem que estudar, gente. Fora as exceções aí na face da Terra, a maioria são pessoas normais que estão aí com esforço conseguindo. Então que Deus abençoe o seu esforço, vai desenvolver aí onde você estiver tocando, na sua igreja, na sua célula, na sua comunidade, adorando a Deus, tá bom? E é uma alegria participar desse momento de aprendizado seu e de poder contribuir com aquilo que eu tenho aprendido também.